E o coração, tu conhece o coração sincero, sentiado na tua presença, tu enche ela de erupção do Espírito, ao gerar os seus lábios palavras que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. É que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo ao Senhor por mais esta rica oportunidade. Glória a Deus. Estamos em poucos, mas o principal já se encontra presente. Aleluia. Queria que os meus irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Eu vou usar a versão King James, irmãos. Foi assim que o Senhor me inspirou na palavra. Amém? Diz assim a gloriosa palavra do Senhor: a tempestade é neutralizada por Jesus. E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do rio, e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Pode assentar, igreja, em nome de Jesus. Aqui essa passagem é conhecida dos irmãos, mas eu amo a palavra de Deus porque ela sempre tem novidade para nós. Novidade de vida. Ele diz que é por ela que nós temos que viver, seguir as pesaduras, porque é a única verdade que liberta. Amém? Amém. E em 1 João 3,8 diz que o Senhor Jesus, vou ler aqui para os irmãos, 1 João 3,8 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é o diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? E aqui no decorrer do texto, nós vemos que o Senhor aqui ele tem um propósito. Vamos ler 24. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Louvado seja o Senhor, que sentiu uma grande presença de Deus em nós. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por eu estar sentindo, Pai, que o Senhor é comigo, Pai, que não são minhas palavras, mas são tuas, Senhor. E sou grata, Pai, mais uma vez, Senhor, por esta palavra, pelos meus irmãos, Senhor, e que tudo, Pai, o seu nome venha ser glorificado, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória seja Jesus.
Então, irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Senhor com planos maravilhosos, os seus planos não são frustrados. E Ele trabalha na vida, tanto no nosso interior, como no nosso exterior. Aqui Ele percebeu que essa tempestade, esses ventos fortes, vieram como impedimento, pelo que nós vamos ler no texto depois, que é a libertação de um endemoniado. Então aqui a gente percebe que o Senhor viu esse mover meio diferente, porque aqui Ele diz: Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas, e tudo então se acalmou em perfeita paz. Então, quando o Senhor entra no negócio, nada fica do jeito que é. Quando o Senhor entra, Ele destrói verdadeiramente as obras do mal, e a sua paz, que é o príncipe da paz, é instaurada na minha vida e na sua vida. Porque nós temos um Pai que trabalha até hoje por aqueles que o buscam. Bem? E aqui esses discípulos, ainda novos na fé, que estavam andando com Jesus, e assim acontece com muitos de nós, quando somos novos da fé, porque a fé é dom de Deus, e Deus vai imputando conforme nós buscamos, conforme nós vamos lendo a palavra, conforme nós procuramos conhecer, como diz em Oséias, esse Pai, que hoje nós podemos falar que temos um Pai. E aqui ainda eles estavam amedrontados, eles ainda estavam com uma fé pequena, mas tudo isso o Senhor colocou no caminho deles, e muitas vezes coloca no nosso caminho também, para nós exercitarmos a nossa fé. Porque fomos chamados, fomos povo escolhido de Deus, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém. Como o pastor mencionou aqui, os tempos são difíceis, estão se estreitando, e a igreja precisa estar firme e de pé, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui ele demonstra que, pela fé, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Ele move montanhas, ele diz que busca a última ovelha, ele muda tempo, ele põe rei, ele tira rei. Amém. É soberano, maravilhoso Deus. Amém. Mas ele demonstra tudo isso para mim e para você, para que nós exercitamos também o nosso chamado. O Senhor nos capacita, o Senhor nos enche, para que, como Ele veio para combater as obras do diabo, assim é na nossa vida também. Ele nos dá da sua unção, Ele nos dá da sua sabedoria quando pedimos, dá da sua armadura. É só a gente se dispor a servir. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por Deus. nos proporcionar essa maravilha no reino dele, né, irmãos? É um prazer servir a Jesus. Glória a Deus. Que é maravilhoso, irmãos, com a unção de Deus, hoje você poder tocar, você libertar, você curar, você interceder, sabendo que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ele te dá força, Ele te dá cura, Ele te capacita, e o nome dele é sempre glorificado, porque ele é sempre testemunhado, mesmo porque sem ele nós nada podemos fazer, né, irmãos? Então somos gratos de todo o coração, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Aleluia.
Então aqui, irmãos, esse impedimento, conforme eu fui lendo o texto, porque o Senhor ia para Gadara, eles chamam o povo também de Gerasenos, aqui no versículo 26, que diz: a libertação de um endemoniado. Zarparam então para a região dos Gerasenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro de um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Então, aqui o propósito do Senhor era libertação. Como hoje há muitos cativos, irmãos. Muitos cativos na unha de Satanás, onde a pessoa não tem controle da sua própria vida. E a gente sabe que o objetivo do nosso inimigo é esse. É controlar a vida do ser humano. A vida que eu digo começa pela mente. Porque a gente vê aqui que para uma pessoa andar sem roupas, e naturalmente não é uma coisa normal. Viver em sepulcros, então é uma pessoa dominada. Louvado seja o Senhor Jesus, que o único domínio na nossa vida é o dele. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então, ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos pés e clamou com voz forte. Aqui no outro livro de Mateus diz que é 2 endemoniados, mas aqui ele fala um, porque acho que foi um que se achegou para falar com Jesus. Foi um deles, acho que o chefe aqui dos demônios, né? Ele diz: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cidades, os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Então aqui ele teve que ter com Jesus, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que perante ele todo joelho se dobre. Amém. E eles sabiam aqui do poder e da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele pedia, né? Ele vai pedir para o Senhor ter misericórdia. Aqui, diversas vezes se apoderava dele. Quer dizer, esse moço, ele vivia como um animal irracional, irmãos. Muitas vezes entrava em túmulos. Eu fui ver aqui, eles se machucavam porque os sepulcros eram em rochas esculpidas e eles, possessos, eles se machucavam muito porque eram conduzidos por essas legiões para esse lugar. Então era uma vida de sofrimento, irmãos, de muito sofrimento, como nós vemos hoje na Cracolândia. Muitas pessoas que nós vamos ver mais para frente que com depressão, muitas pessoas querendo tirar a própria vida. E aqui é o ponto, irmãos, que nós vamos ver. Quando nós enchemos o nosso coração de Jesus, é onde tudo isso se afasta de nós. Amém? E foi aquilo que aconteceu com esse moço. Vamos ver aqui no 30. Jesus inquiriu: qual é o teu nome? Ao qual ele replicou: Legião. Legião, na conta dos romanos, eram 6.000 soldados. Então eram 6.000 demônios que andavam com aquele homem. Pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo.
porque ele sabe que é o destino de Satanás, dos seus demônios, de almas incrédulas, que está em Apocalipse 9:11. Então é o temor, né, irmãos? É o temor deles. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. E os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos. E Jesus consentiu. Sempre que eu li esse versículo, irmão, me intrigava essa parte dos porcos, né? E aqui, nesse tempo, esse povo, como Jesus teve que atravessar pelo outro lado, era da cidade de Decápolis e era uma região gentílica, não era de judeus, porque os judeus, eles não aceitam carne de porco. Mas esses gentios que moravam ali, era a fonte de renda deles. Eles viviam de comercializar e usar porcos também, muitas vezes, para sacrifício, porque muitos eram pagãos e serviam também aos vários deuses, né? Então eles pediram para entrar nos porcos. E aqui a gente aprende também que se a gente não tiver com a nossa casa em ordem, eles entram em animais e entram também em pessoas. 33. Então, saindo do homem, aleluia, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago e todos os porcos se afogaram. Quer dizer, os demônios mataram os porcos, não foi Jesus. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Um homem gerazeno aqui vai se tornar discípulo de Jesus, a honra e glória. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Então aqui a gente vê perfeito juízo, porque a libertação começa pela mente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E todos ficaram apavorados. Por isso que aqui que eu digo que eram gentios que não eram tementes ao Senhor. Porque os que realmente são tementes ao Senhor, vê uma cena dessa, se alegra, não se apavora. Então, as pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também que fora liberto aquele homem de muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou que Jesus se retirasse de suas terras, pois estavam atemorizados. Então, aqui a gente vê que podiam temer a palavra, os feitos de Jesus, mas eles estavam mais interessados na fonte de renda, mais no material do que no espiritual. E isso que acontece muitas vezes com os filhos, né, que a Bíblia diz da desobediência. A palavra é ministrada, Jesus mostra prodígios e maravilhas, mas o coração não abre. Por isso que existe a igreja. A igreja que o Senhor deixou nessa terra para orarmos uns pelos outros, pregarmos a palavra do Senhor, porque como corpo de Cristo, a cabeça assim nos ordena, e assim nós trabalhamos para o reino e para ganhar almas, porque o Senhor nos abençoa através das nossas palavras do coração sincero, mediante a sã doutrina do Senhor, que é a verdade. Em nome de Jesus, já vimos e vamos ver
muitos libertos glorificando o nome de Glória a Jesus. Deus. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Então, aqueles preferiram ficar oprimidos pelos demônios do que terem uma intimidade com o Senhor. Pediram para que ele fosse embora daquele lugar. E o Senhor educado, ele não é como inimigo que vai batendo e vai derrubando tudo. Ele bate e entra quando ele é convidado. Louvado seja o Senhor, que é sempre bem-vindo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. 38. Contudo, o homem de que havia sido expulso os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Aleluia. Olha a diferença do coração grato, um coração liberto, um coração que tem experiência com Jesus, um coração que sabe de onde foi tirado e onde o Senhor colocou. Ele quer ir junto, por quê? Porque ele não quer perder a presença. Glória a Deus. Não quer perder a presença. Como Davi dizia no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Amém. Que é a maior riqueza que a gente tem. Ao passo que Sansão, ele nem percebeu que o Espírito Santo já tinha saído dele. Então, é importante, irmãos, hoje mais do que nunca, estarmos firmados na palavra, buscando a presença do Senhor, e sempre, 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 irmão, toda oportunidade que tivermos, a gente exercer o nosso ministério, exercer o nosso chamado, que um dia nós vamos ser cobrados disso também. Amém? Glória a Deus. Glória a O Deus. Senhor nos ajuda e é conosco sempre. Amém. Amém. Ele diz: volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Glória a Deus. Amém. Então ele virou um missionário, irmãos. Era um homem cativo pelo demônio, era um homem que não tinha nada de espiritual, mas foi liberto, se prostrou a Jesus e hoje serve a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim também foi na minha e na sua vida. Amém. Quando o Senhor nos retirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Para terminar, irmãos, em Lucas 11. Jesus mandou uma cruz. Glória a Deus. Diz assim: a maneira de agir de Satanás. Quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Porque ele acha que é dono de alguma coisa ainda, como podia acontecer com aquele moço que o Senhor libertou. Os demônios foram para os porcos, mas vamos ver aqui. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem, casa vazia. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final da pessoa torna-se pior do que a primeira. Então o que eu aprendo aqui, irmãos, a exemplo desse gargareiro? Ele foi liberto, mas ele não deixou a casa dele varrida, vazia. Ele preencheu com a presença do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Porque casa cheia, todos os cômodos da nossa casa cheia do Espírito Santo de Deus, não tem por onde demônio entrar. Amém. Amém. Esses cômodos, o que são, irmãos? Nossas emoções, a nossa fé, a nossa busca
por comunhão, cumprindo o nosso chamado. Então, muitos falam brechas. Então, sendo todas recobertas, quer dizer, mente do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Em a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, a casa não vazia. Se o diabo chegar, porque ele anda ao derredor, querendo tragar, mas ele não vai conseguir. Porque seremos revestidos da presença, da armadura do nosso Senhor Jesus Cristo. E em vez de sermos vítimas, irmãos, nós colocamos nosso uniforme de soldado e vamos lutar contra as hostes da maldade. Pelo poder, o sangue e a força do nosso Senhor Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Então, irmãos, que nós nos mantemos firmes nas promessas do Senhor, porque a apostasia já está por aí. A apostasia o que é? Deixar a fé de lado. E o Senhor diz que quando Ele voltar, será que Ele vai achar a fé na terra? A terra do meu e do seu coração? Então, tenhamos bom ânimo, aflição vamos ter, mas com Ele, por Ele e para Ele, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Eu agradeço.